Bom dia, alunos. Aqui quem fala é o professor de Sociologia Lucas Arruda e hoje nós teremos uma aula sobre democracia direta e representativa. Então hoje compreendemos melhor, um pouquinho sobre o que é esse sistema de governo que, por exemplo, vigora na maior parte dos países do mundo. Então, qual é o objetivo da aula? Para além da compreensão do conceito de democracia, Então a gente vai tentar compreender também o seu surgimento, onde ela surgiu, quem a criou. Além disso, a gente também vai tentar compreender quais são os seus tipos. Então aqui a gente vai trabalhar com dois, o modelo direto e o modelo representativo. Qual a diferença entre eles? Então já a gente chega lá. Primeiro vamos compreender o que a palavra democracia significa. Então ela é a junção de duas palavras que vêm do grego. Então a gente tem primeiro demo, que significa povo, e a gente tem cracia, que significa poder, que vem da palavra kratos. Então, basicamente, democracia significa poder do povo. Mas como assim, professor? Como que o povo exerce o poder? Então, no modelo grego, e esse modelo foi criado lá na cidade de Atenas, na cidade-estado de Atenas, o povo se autorrepresentava. Como assim? Cada um que era considerado cidadão podia participar da vida pública e política da cidade. Então, se você fosse considerado cidadão, e eu vou voltar a esse ponto em breve, porque grande parte das pessoas não eram considerados cidadãos, então se você fosse, você podia criar leis, você podia votar favorável ou não a leis que foram criadas pelos outros cidadãos, você podia delegar o orçamento público, o que podia ser construído na cidade, o que não podia, enfim, tudo que fosse necessário para a vida em comunidade dentro da cidade. Então esse era o modelo direto grego, você se autorrepresentava, você ia lá de fato, e não delegava a sua função para outra pessoa, você ia lá e exercia isso. Então aqui a gente tem algumas características. Todos aqueles considerados cidadãos podiam e deviam participar da criação e da manutenção da vida comum, que é o que eu acabei de falar, perdão. Os cidadãos tinham participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis, também acabei de falar para vocês. E aí aqui a gente tem o grande porém dessa democracia. Quem era considerado cidadão de fato? Apenas homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. Então, apenas homens atenienses maiores de 18 anos participavam. No começo eles tinham um critério de renda, então só apenas homens ricos. Depois esse critério foi abolido por um dos reformadores políticos da democracia ateniense. Então, apenas homens maiores de 18 anos, aí nesse caso sem critério de renda, participavam da vida política da cidade de Atenas. Então, mulheres, imigrantes, servos, escravos e todo o resto da população que não se adequava a esse estereótipo, eles não participavam da vida política. Então, apesar de ser direta, ela era uma democracia excludente, infelizmente. E aí a gente chega então no modelo que nós temos hoje em dia, que é a democracia representativa. Então, o próprio nome já é sugestivo, Ao invés da gente exercer diretamente o poder, a gente elege representantes. E aí por que a gente não se organizou da maneira direta? Eu acredito que existem várias explicações, mas eu vou aqui elencar duas. Uma delas é o número elevado de pessoas que participam da vida política nos estados nacionais modernos. Então, se a gente pegar no Brasil, a gente tem por volta de 200 milhões de pessoas. Dessas 200 milhões, mais ou menos de 100 a 150 milhões participam da vida política do país votando. Então é muita gente. Se a gente fosse criar assembleias populares para que todo mundo pudesse participar da democracia, seria algo muito complexo, Colocar mais de 150 milhões de pessoas para debater e formular leis. Então, esse seria um motivo. O outro é que todo mundo trabalha e trabalha a maior parte do dia, então a gente também teria que ter um outro modelo de organização do trabalho para que a gente pudesse então dedicar uma parte do nosso tempo para a democracia, se caso ela fosse direta. Então esse também é um outro ponto que fez com que a gente adotasse o modelo representativo. E aí nesse caso então a gente exerce indiretamente o poder. A gente vai lá e vota em algum representante, e em tese esse representante, com o perdão da redundância, vai nos representar, dentro da Assembleia para a qual ele foi eleito. Então, os representantes eleitos, uma vez que foram empossados em nome do povo,
devem trabalhar em nome do povo, né? E criar leis específicas para a manutenção da boa vida e da boa convivência, né? E de tudo que for necessário, então, para que a gente viva de forma harmônica dentro do país. E eu coloquei em tese porque, né, infelizmente sabemos que nem sempre isso acontece. E aí, outra grande diferença com relação ao modelo direto grego. Todo mundo participa. Então, todo mundo tem direito de votar. Independente do gênero, da cor, da raça social, porque raça biológica não existe, né? Mas as pessoas se tratam como se raça existisse, então a gente continua usando o termo, né? Mas raça social. Independente da sua composição étnica, né? Do credo, da sua religião, da sua escolaridade, né? Analfabetos também votam. Então todo mundo foi incluído. Então nesse sentido, a nossa democracia é muito mais inclusiva do que a dos gregos. Só que a dos gregos era direta, então aquele considerado cidadão podia ir lá e reivindicar, né, os seus direitos de fato, né? Então cada modelo tem o seu pró e tem o seu contra. Quem são os principais representantes, então, que são eleitos pela população? Aqui eu coloquei duas esferas do poder da República no Brasil. São eles, então, o poder executivo, ou seja, aquele que tem o poder constitucional de execução da lei pública. Quem são esses? Prefeitos, governadores e o presidente da República. E o legislativo, aqueles que são empossados da composição, da criação das leis, aqueles que legislam, então, em nome do povo, né, para que esses, então, as executem. São os vereadores a nível municipal, são os deputados estaduais a nível estadual, os deputados federais e senadores a nível federal. E aqui eu coloquei um ponto de atenção, né, porque caso o representante eleito, seja ele em qualquer cargo desse aqui, caso ele se distancie do povo, caso ele faça promessas vazias e não as cumpra, isso pode gerar um grande problema, isso gera uma grande tensão entre representantes e representados, né? Então muitas das vezes nós temos passeatas contra políticos, nós temos manifestações, nós temos inclusive processos de impeachment que já ocorreram dentro do país, né? Dentro das suas próprias particularidades, que não entram no caso agora, né? Mas a gente sabe que tensões existem e vão continuar existindo, né? Caso os governantes eleitos não correspondam, então, à expectativa da população que as empossou no cargo. Certo? Então, essa seria a proposição básica da aula, né? Aí agora, então, a gente vai para uma atividade. Como essa atividade vai funcionar? Então, eu quero que os alunos se dividam em 5 grupos de 5. Cada grupo vai ser responsável, então, pela criação de uma lei para a nossa cidade. O grupo, então, depois de criar essa lei, vai ter que defender ela perante a sala com argumentos. Então, trabalhem bastante na argumentação, porque isso vai ser bastante importante para que a lei seja ou não aprovada. Então, a gente vai fazer uma simulação de uma assembleia, né? Para que a gente, então, possa compreender a experiência da dinâmica democrática na prática, não só com o professor falando, né? Então, se organizem, sentem em conjunto, formulem as leis, criem argumentos, se preparem, né? Venham aqui na frente da sala, defendam a sua ideia, e aí a gente vai então fazer uma votação e ver qual lei vai ser aprovada e qual não vai ser aprovada, então, pela Assembleia Popular da turma, né? Cada grupo então vai ter 10 minutos para formular a lei, começando a partir de agora, e depois cada grupo vai ter 5 minutos para apresentar essa lei para a sala, né? E defender ela perante a turma. Então, uma vez feita essa atividade, então eu faço uma retomada de conteúdo para que a gente possa, então, finalizar a nossa aula. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu algumas noções sobre democracia, a gente aprendeu que a palavra significa poder do povo, o seu nascimento se deu lá em Atenas, na Grécia Antiga. Esses atenienses, eles criaram aquilo que ficou conhecido como modelo direto, né, onde cada um dos cidadãos se autorrepresenta dentro da polis, né, a cidade-estado grega. Só que esse modelo ele era excludente, né? Mulheres, escravos, servos, né? Imigrantes não participavam do modelo político. O nosso modelo atual é o representativo, então nós elegemos representantes. Esses representantes, então, são empossados para cargos políticos, né? Em tese, formulam leis de acordo com aquilo que foi falado em campanha, né? E a população foi lá e votou. Além disso, a gente, então, fez uma atividade para a gente compreender na prática dinâmica da vida democrática. A gente formulou leis,
A gente defendeu essas leis perante a sala de aula, fizemos uma votação, algumas leis foram aprovadas, outras não foram, né? Mas eu acho que apesar de tudo, a aula foi bastante produtiva, a gente falou sobre bastante coisa e a gente conseguiu ver na prática, né, como a democracia funciona, porque muitas das vezes nós podemos ter uma visão de que as coisas não funcionam aqui no Brasil, né, e a gente pode criticar muito, mas propor soluções é muito mais difícil, né? Então eu quero que vocês vejam que mudar as coisas é muito difícil, mas cada um tem o seu papel e a gente pode fazer isso, certo? Então muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, a gente se vê semana que vem, um abraço, até mais!